vamos falar do Pinheiro. Conhecer uma associação, o Centro Pinos, é o objetivo de hoje. E porquê? Porque o Centro Pinos, em parceria com a Associação Zero, promove um debate no próximo dia 26 de janeiro com o tema Investimento Colaborativo em Territórios Rurais. Mas antes de falarmos deste seminário, deste webinar, vou dar os bons dias à engenheira Susana Carneiro, que é coordenadora, diretora-geral do Centro Pinos, e começava primeiro por agradecer a sua disponibilidade, dizer-lhe que lhe desejo muito um bom ano, a exemplo de todos aqueles que nos estão a escutar, e fazer esta pergunta muito simples. Do que é que falamos quando falamos do Centro Pinos, engenheira? Bom dia. Bom dia, Carlos Gaspar. Nós é que agradecemos muito o convite que nos foi dirigido e ficamos muito satisfeitos por saber da existência deste programa, porque realmente é de louvar esta consistência diária a trazer as questões do mundo rural. O Centro Pinos, como o nome sugere, está relacionado com o pinheiro, nomeadamente com o pinheiro bravo. É uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm, e o Centro Pinos tem muitas semelhanças com um programa de rádio, estava aqui eu a pensar, porque no fundo somos um ponto de encontro de todos que estão interessados no mesmo assunto comum, que é a floresta, e aqui mais especificamente a fileira do pinho, e é um ponto de encontro para quem procura informação de mercado, informação sobre boas práticas de gestão florestal, e é um local também para partilha de informação e de conhecimento. Nós reunimos todos os elos da fileira, desde os representantes dos produtores florestais, aos prestadores de serviços e aos consumidores de madeira e de resina, e temos também o conhecimento connosco. Por exemplo, em Coimbra temos como associado a Escola Superior Agrária de Coimbra e temos também parceiros na Universidade de Coimbra. Ficamos com uma panorâmica do que é no fundo o Centro Pinos, e eu penso que temos aqui um novo parceiro para conversas futuras, porque eu penso que é uma fileira extremamente importante, até porque eu estou convencido que o pinheiro, por isso é que eu começava por esta pergunta, fez questão de frisar particularmente o pinheiro bravo. Eu só me lembro, meus pais são ali da zona de Alveiazer, aquilo é só pinhais, e só quero acreditar que basicamente o que existe, a maior parte dos pinheiros em Portugal são bravos, ou não? Porque eu tenho a ideia que o pinheiro manso é mais o pinheiro que nos dá as pinhas, as pinhas não, os pinhões. Sim, o pinheiro manso é mais uma espécie agroflorestal, ou seja, uma cultura mais semelhante a uma cultura agrícola, no sentido da que a produção dos pinhões é praticamente uma produção frutícola. Apesar de haverem sistemas que permitem conciliar a produção de madeira com fruto, mas de facto a espécie madeireira é o pinheiro bravo. É atualmente a terceira espécie que ocupa maior área no território nacional, já foi a principal. De facto, perdemos muita área, e entre os dois últimos inventários perdemos cerca de 27% da área, o que é significativo, mas muito mais importante do que a área é o volume. É realmente a madeira e a resina que chega às empresas e que estão na base de uma riqueza enorme e de uma grande importância social, porque a fileira do pinho é o principal empregador no setor de transformação. Como é uma fileira muito complexa, há muitos atores, muitos mercados diferentes à volta do pinheiro bravo, isso traduz numa grande diversidade de riqueza de emprego. 88% das empresas de transformação de madeiras estão dependentes do pinheiro bravo. É, de facto, uma espécie, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista social e económico, muito importante. E no contexto atual de alterações climáticas, algo muito relevante é que o pinheiro bravo, apesar de atualmente já não ser a espécie com maior área em Portugal, continua a ser o maior estoque de carbono. Portanto, a retenção do dióxido de carbono que previne as alterações climáticas, o pinheiro bravo dá aqui um contributo muito importante. E é também uma espécie autóctone, o que é muito significativo.
Extremamente importante é termos também noção de que o pinheiro, desde que eu me lembro como menino, tem sido a base de grande parte da economia. Há aqui uma atividade que eu vi desaparecer aos poucos, que foram os resineiros. É assim, os resineiros, de facto, houve uma diminuição dessa atividade associada a uma tendência que é transversal no nosso país, de desertificação rural, mas é uma atividade que atualmente está a ter outra dinâmica. E existe aqui, neste contexto de combate às alterações climáticas, como sabem, uma tendência para substituir produtos de origem fóssil, com origem em petróleo, em produtos de base natural, e, portanto, há aqui políticas ativas para substituir, de facto, o facto de atualmente a maior parte das resinas serem sintéticas por resinas naturais. E o mercado começa já a valorizar, mas vai cada vez mais valorizar este tipo de resinas que têm aplicações muito diversificadas e que estão todos os dias a surgir novas aplicações. Tanto que no nosso país, no PRR, houve uma aposta em 3 setores económicos no contexto da bioeconomia, os têxteis, o calçado, que são 2 áreas económicas em que o nosso país tradicionalmente é forte, e a terceira é a resina. E como não há resina sem pinheiro bravo, estão a surgir aqui realmente dinâmicas muito importantes no sentido de tornar este setor, do ponto de vista industrial, mais forte e mais bem posicionado no mercado atual, mas também de melhorar a gestão florestal e a sustentabilidade da floresta. E o Centro Pinos, assim como outras associações e organizações do setor florestal, estão a colaborar nesta aposta. Recuperação, no fundo, nesta recuperação. Porque eu estava Exatamente. convencido que tinha deixado de ser importante a utilização da resina natural dos pinheiros, mas pelos vistos Não, vai ser foi cada mesmo vez uma mais questão de importante. moda, de tendência da desertificação do nosso país. Sim. Eu também tenho a ideia de que chama-se sangrar, não é? Sangrar os pinheiros. É um nome terrível. Não É um é? nome terrível, Mas que mas é esse o isso nome comum. mas que esse simples gesto, apesar de terrível, também ajudava a dar saúde ao próprio pinheiro. É assim, de facto, uma das linhas de investigação que estão a decorrer, o Centro Pinos colabora muito com investigadores, é responder precisamente a essa questão, porque não existe Evidência uma científica. evidência científica inequívoca. Portanto, isto do sangrar, a gente sabe é que sangrar, entre aspas, é perfeitamente compatível com a vitalidade do pinhal, porque há dezenas de anos que o fazemos em Portugal, nomeadamente nas matas nacionais e em muitas áreas florestais. É possível. Aqui a dúvida está mais em até que ponto pode haver alguma perda de produtividade, até que ponto, num contexto de mudanças climáticas, em que as árvores estão sujeitas a mais stress hídrico, pode ser aqui um fator extra de stress, mas, portanto, são este tipo de dúvidas que existem, porque é perfeitamente possível resinar com a sustentabilidade do pinhal. Como eu disse no início da nossa conversa, hoje é um apresentar, porque no fundo estou a fazer aqui várias questões soltas de conhecimento geral, ou pelo menos colocar, e uma das questões que se coloca é que as pessoas começaram a abandonar os pinheiros, independentemente do flagelo que o fogo trouxe, nomeadamente no Pinhal de Leiria, que toda a gente lamentou muito. Por exemplo, sei que está neste momento a ser feito um trabalho de reflorestação ali na zona das dunas de Cantanhede também, para tentar recuperar aquela mata florestal, tinha a ver com a rentabilidade, e grande parte dos produtores começou a preterir o pinheiro em favor do eucalipto, porque o eucalipto crescia mais rápido, conseguia-se fazer mais dinheiro com eucalipto. Mas faz-se mais dinheiro rapidamente com o eucalipto, mas penso que, como disse há pouco a senhora engenheira, se calhar é mais rentável em termos de montante de valor se apostarmos no pinheiro. A verdade é que para que um pinheiro consiga atingir uma idade adulta são precisas quase 2 gerações.
Não, não é bem assim. Essa questão realmente é uma questão muito perspicaz. Na maior parte dos casos, os produtores florestais não querem investir e não querem investir em geral, porque de facto, mesmo em eucaliptal, há muito eucaliptal abandonado, devido a esta percepção do risco. Porque realmente o intervalo de incêndios tornou-se tão curto que é esse o principal fator que demove os proprietários florestais. Um pinhal, ao fim de 16 anos, já pode começar a dar receitas e receitas periódicas, de 5 em 5 anos, dependendo do local, ou mesmo anuais, se o pinhal for resinado. E o corte final também depende do local onde está o pinhal, mas pode acontecer aos 35 anos, 30 a 35 anos. Portanto, não será exatamente 2 gerações, mas talvez uma geração. Mas é um ciclo longo. Portanto, este ciclo longo, acompanhado de um ciclo intervalo, um ciclo curto de incêndio, realmente leva os produtores florestais a optarem por espécies que percepcionam que pode ter uma maior probabilidade de ter um intervalo de corte, tendo em conta o ciclo de incêndio, e é mais a perspectiva de antecipação de receita do que propriamente de rentabilidade. Porque o pinhal é uma espécie de facto que pode ter uma rentabilidade muito interessante, porque o pinhal regenera por semente em solos muito pobres, que têm muitos mercados diversificados. A procura é muito diversificada, há muita falta de madeira e nos últimos anos cada vez mais tem havido períodos em que essa falta de madeira e resina também se nota, o que leva a aumentos bastante expressivos do preço. Portanto, do ponto de vista do mercado e da rentabilidade, o pinhal é uma cultura muito interessante. Temos realmente este problema transversal que o país tem que enfrentar e para o qual é necessário o esforço do setor florestal, mas de todos, de vivermos melhor com esta realidade que são os incêndios. Feitas estas apresentações e, no fundo, estas análises de uma forma avulsa sobre os vários setores que eu aqui trouxe a esta conversa, nesta nossa primeira conversa com a engenheira Susana Carneiro, eu queria agora ir ao assunto que nos uniu aqui hoje, tem a ver com este webinar que vai decorrer no próximo dia 26 de janeiro, sobre o tema investimento colaborativo em territórios rurais. Tem a ver com esta nossa conversa, com aquilo que acabamos de falar, que é preciso nós percebermos que há aqui uma fileira que temos que potenciar. Sim, sim, certamente. Uma fileira e uma floresta, um território e um país, porque quando temos um parceiro como a Associação Zero, o foco deste webinar e do projeto em que se enquadra este webinar, que é o projeto Forest Watch, que é financiado pelo programa Cidadãos Ativos, é porque trata-se de uma questão que interessa a todos os cidadãos e interessa ao nosso país, porque de facto, como eu dizia há pouco, todos temos que contribuir para encontrar soluções para termos um território mais resiliente e lidarmos com os incêndios, e para isso são necessárias políticas públicas, encontram-se a decorrer a serem implementadas políticas públicas inovadoras, e este projeto tem vindo a acompanhar essas políticas e tem vindo a trazer uma reflexão sobre o que está a correr bem, o que está a correr menos bem e, sobretudo, quais são as soluções de que necessitamos. E, de facto, a forma como o investimento público é realizado, nomeadamente a forma como se distribui pelas diferentes regiões do país, é um desafio muito grande, porque as zonas do país que têm mais incêndios, o norte e o centro, que é onde temos a floresta de produção de madeira e o pinheiro bravo, são as zonas do país onde a dimensão média da propriedade é menor e onde há menor acesso a financiamento público.
Ora, quando existe realmente aqui uma percepção tão elevada de risco que leva a que o produtor florestal não invista, o fator decisivo que faz com que haja gestão, com que o território não seja abandonado, é aqui incentivos públicos eficazes, muito dirigidos. E isso não é o que está a acontecer. Nós temos vindo a apresentar informação no contexto de outros webinars e fontes de informação deste projeto, que eu convido que conheçam visitando o nosso site www.centropinos.org ou o site da Zero também, através dos nossos canais de YouTube, podem ver lá informação e outros webinars que já organizamos. E nós temos que, por exemplo, aí a região de Coimbra é uma das regiões do país onde a expressão territorial de floresta e também de Pinheiro Bravo é significativa, mas devido à dimensão da propriedade, o acesso a financiamento público é muito reduzido. E esse financiamento público vai sobretudo para entidades públicas, que também é importante que exista, mas o pequeno proprietário, que é o típico, é a moda daquilo que nós temos no terreno, não tem acesso a qualquer ajuda. E existe atualmente um incentivo mais pela negativa, pelo medo, pela ameaça da multa. E é muito importante que exista um incentivo pela positiva. E para isso, os incentivos públicos, o financiamento tem que ser diferente. As políticas têm que ser mais adequadas a certos territórios. E é essa reflexão que vamos fazer neste webinar, com o apoio de especialistas na área de Economia e Sociologia, nomeadamente o professor Américo Mendes, que é um economista da Universidade Católica do Porto, e a Maria João Canadas, que é especialista em ciências sociais e que conhece a fundo a realidade dos proprietários florestais e nos vai apresentar um estudo recente em que demonstra que em certas regiões do território que já estão tão deprimidas do ponto de vista demográfico, as políticas públicas que atualmente estão concebidas podem não ser suficientes para termos um território diferente e mais resiliente aos incêndios. Por isso convido todos. É isso que eu ia dizer, as vantagens dos webinars é que podemos assisti-los, estejamos nós onde estivermos. Por isso, exatamente, quem tiver interesse nesta temática e nesta fileira, no fundo, a fileira do Pinheiro, acho que se pode inscrever, é gratuito? É gratuito, basta visitar o nosso site ou o site da Zero, ou as redes sociais no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, porque também estão lá eventos com acesso ao link. É muito simples a inscrição, é gratuito, demora 3 segundos a fazerem a inscrição e recebem um link de acesso. Para os que não nos puderem acompanhar no dia do webinar, a gravação do webinar também vai estar disponível no canal do YouTube do Centro Pinos e da Zero. E nós por aqui vamos naturalmente relembrando este webinar, que vai decorrer no próximo dia 26, entre as 2h30 da tarde e as 4h30. As inscrições, como disse a engenheira Susana, podem ser feitas quer no site do Centro Pinos ou então da Associação Zero, ou através das redes sociais. E nós por aqui também, na nossa rede social, no Facebook da Rádio Jornal do Centro, vamos deixar este post recordar, porque eu penso que é extremamente interessante e importante. Nós podemos recuperar uma das árvores, eu posso considerar uma das árvores autóctones do nosso país, não é? Porque nós, desde o tempo do nosso rei, o lavrador, o pinheiro fez parte sempre da nossa floresta, na maior parte do território nacional. Sim, sim, certamente. E já muito antes de Dom Dinis, já existem registros geológicos, pólenes fossilizados, que dão realmente uma presença histórica já muito antiga do pinhal em Portugal. E o facto de, mesmo num cenário de alterações climáticas, apesar do declínio de área, nós continuarmos a ter pinhal com muita resiliência, há uma indicação de realmente que é uma espécie que está excepcionalmente adaptada ao nosso território. Um dia feliz para si. Muito obrigado por este Muito obrigada. este bocadinho. Foi um gosto. Muito obrigada, Carlos. Foi um gosto também.